Muitos achados arqueológicos impressionantes já foram descobertos pelo mundo afora, mas nada deixa os cientistas e pesquisadores tão intrigados como os megalíticos. Megalíticos são grandes monumentos feitos de gigantescos blocos de pedra. Esses monumentos de pedra foram construídos na Terra antes e depois do dilúvio. Megalíticos já foram encontrados em todos os continentes da Terra e vários deles estão na Europa e na Ásia. No meio do mar Mediterrâneo, ao sul da Sicília, encontra-se as ilhas de Malta. Com 3 ilhas habitáveis, é um dos menores países do mundo. Mas essa minúscula nação ostenta nada menos que 7 estruturas megalíticas enormes, contendo algumas das maiores pedras soltas do mundo. Malta é sem dúvida um dos maiores sítios de megalíticos de toda a Europa. Os templos dos megalíticos de Malta são pelo menos 1000 anos mais antigos que as pirâmides do Egito. Um dos sítios megalíticos mais antigos da Europa é um lugar chamado Gigantina, em uma das ilhas de Malta chamada de Gozo. Gigantina possuía o templo de pedras soltas mais antigo do mundo até antes da descoberta de Göbekli Tepe, na Turquia. Os historiadores convencionais não conseguem explicar como os antigos construtores foram capazes de encaixar precisamente pedras imensas, cada uma com mais de 20 toneladas, antes de ferramentas de metal e até mesmo a roda terem sido inventadas. Guindastes modernos não conseguem erguer tudo isso. Parece que os construtores de Malta tinham alguma tecnologia especial que está provavelmente além de nossas capacidades. Gigantina pode ser traduzido do maltês como lugar dos gigantes, um lugar feito pelos gigantes. O lugar sempre foi conhecido por este nome historicamente. O historiador romano Dião Cássio escreveu que os gigantes habitavam a Terra antes da erupção do vulcão Vesúvio, na Itália. Megalíticos como os das ilhas de Malta são encontrados por toda a orla do mar Mediterrâneo, tanto na Europa como na Ásia. No meio do Oceano Pacífico, a 3.700 quilômetros da costa do Chile, se encontra uma das ilhas mais isoladas do mundo, a Ilha de Páscoa. O navegador holandês Jacob Roggeveen atracou na ilha num belo domingo de Páscoa em abril de 1722. A ilha impressiona por possuir talvez as mais intrigantes estátuas de megalíticos do mundo, os Moai. Esculpidos com rocha vulcânica, os quase 900 Moai pesam cerca de 90 toneladas cada. As estátuas podem variar de 3 até 9 metros de altura. Quando o holandês Roggeveen e sua tripulação descobriram a Ilha de Páscoa em 1722, foram registrados relatos de que eles não somente encontraram pessoas normais, de aparência polinésia, como também encontraram gigantes que tinham a pele clara e cabelos ruivos e até cabelos loiros. Existe um grande mistério em torno das estátuas dos Moai. A pergunta seria: como essas estátuas foram feitas e erigidas ou tragas para esses locais? Segundo os arqueólogos e pesquisadores, as respostas de como os Moai foram transportados e posicionados na ilha podem ser encontradas nas próprias histórias que são contadas pelos povos nativos da ilha. Histórias sugerem um tipo de energia conhecida como mana, que era usada para levitar gigantes esculturas para o lugar certo. Alguma tecnologia a antiga civilização da ilha utilizou, alguma tecnologia de levitação, com som ou até mesmo com magnetismo. Nós conseguimos reproduzir hoje mesmo esse tipo de levitação em laboratório. Bolívia, América do Sul. A
quase 73 quilômetros a oeste de La Paz, isoladas no alto da Cordilheira dos Andes, estão as misteriosas ruínas de Pumapunku. Espalhados por um planalto desértico a mais de 3.500 metros de altitude em relação ao nível do mar, os blocos megalíticos encontrados em Pumapunku estão entre os maiores do mundo, medindo 8 metros de comprimento e pesando mais de 100 toneladas cada um. O que temos em Pumapunku são enormes blocos de granito espalhados como blocos de brinquedo de criança por todo o local. É como se um gigantesco cataclismo tivesse atingido toda essa área. Uma das coisas que mais intriga cientistas e pesquisadores em Pumapunku é a precisão dos cortes das rochas em ângulos de 90 graus. Bem como orifícios diagonais nos blocos difíceis de serem feitos. Muitos são os detalhes dos cortes nos grandes blocos de rocha em Pumapunku. Todos os megalíticos encontrados no mundo são uma prova arqueológica incontestável da existência dos gigantes sobre a face da Terra. E junto com a existência dos gigantes, tecnologia muito avançada foi empregada na construção desses megalíticos. Vários locais que existem no mundo são famosos por terem sido construídos com blocos de pedra de tamanhos e pesos extraordinários. Mas nenhuma construção megalítica na Terra é mais impressionante do que Baalbek. Nesse sítio arqueológico ficam as ruínas de Heliópolis, construídas no século IV a.C. por Alexandre o Grande. Mas embaixo dessas colunas e dos vestígios da arquitetura grega e romana estão as ruínas de um local muito mais antigo e velho, a antiga cidade de Baalbek. Situada no leste do Líbano, no Vale do Beqa, Baalbek é tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial. Os blocos retangulares de pedra de Baalbek chegam a pesar mais de 1.500 toneladas. O relevo da região é montanhoso e nenhum maquinário moderno seria capaz de transportar todos esses blocos pelas montanhas. Sabemos que o local na antiguidade foi sempre usado para adoração a Baal e que posteriormente tanto gregos como romanos utilizaram o local para a mesma função, adoração aos seus deuses. Segundo vários cientistas e pesquisadores, a rota mais provável dos primeiros megalíticos feitos na Terra pelos gigantes depois do dilúvio teria começado em Göbekli Tepe, na Turquia. Göbekli Tepe, na Turquia, é considerado por muitos pesquisadores o megalítico mais antigo da história depois do dilúvio. Após as águas do dilúvio terem baixado, Noé e sua família desembarcaram da arca em cima do Monte Ararat. Göbekli Tepe, na Turquia, fica a aproximadamente 700 quilômetros do Monte Ararat, o que indica que foi partindo desse recomeço da Terra, em um raio de 700 quilômetros, que gigantes surgiram na Terra depois do dilúvio. Karahunt, na Armênia, seria outro megalítico dos mais antigos em regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Grandes pedras dispostas em sincronia com solstícios e equinócios. As ilhas de Malta, que já foram mencionadas, com os seus templos de pedras soltas. O Cromelech, em Portugal, pedras que formam um quadrado com um obelisco central. E por fim, Stonehenge, no Reino Unido. No livro História dos Reis da Britânia, do século XII, encontramos uma referência que diz que Stonehenge foi construída por gigantes que trouxeram os imensos blocos de pedra do continente africano. Os motivos principais que levaram todos esses megalíticos a serem construídos na Terra seria a necessidade da descendência da serpente de construir altares para a adoração e prática de ocultismo e satanismo. Esses megalíticos têm relação com movimentos astronômicos do Sol, da Lua e das estrelas, assim como solstícios e equinócios. Bem como há também toda uma simbologia mística envolvida e até mesmo sacrifícios humanos.
As evidências são claras. Negar a arqueologia e a realidade dos fatos é impossível.